SIFE per la prima edizione e a oggi l'unica in presenza dei convegni del ConState, il progetto a cui partecipa il professor Luis Fernando Sgarbossa e altri colleghi come Marcelo Labanca, Correa de Araujo. Lamento não falar português e, por lo tanto, vou falar italiano devagar, però mas Luis Fernando vai fazer uma sinopsis em português. Lamento não tenere un buon conoscimento dell'idioma. Dunque, io ho preparato una piccola presentazione per cui ora faccio la condivisione dello schermo. Então, eu preparei uma apresentação e agora farei o compartilhamento da tela. Bene. Si vede? Sì, perfettamente. Bene. Dunque, quello che penso di fare questa sera è presentare a un pubblico brasiliano, quindi a un pubblico che si è formato, che lavora con, come dire, dentro un ordinamento federale di antica data, anche se con forti tratti unitari, accentrati, un ordinamento che federale non è. Se diamo retta a quello che dice la nostra Corte Costituzionale, l'Italia ha una forma di Stato o che viene definita regionale oppure unitaria. Então, hoje a fala que eu preparei é para apresentar a um público brasileiro que, portanto, mora ou trabalha no ambiente federal, ainda que centralizado, um sistema ou uma forma de governo, uma forma de Estado que não é federal, como definiu a Corte Constitucional italiana. Dunque, da dove veniamo? È la prima domanda. Cosa c'era prima della Costituzione attuale? L'Italia, l'unificazione italiana è un fatto relativamente recente. Il Regno d'Italia fu fondato nel 1861 e fu fondato come Stato accentrato, unitario, secondo il modello francese derivante dalla rivoluzione, da Napoleone. Prego. Grazie, professore. Começando no início, o que havia antes da Constituição atual, da Constituição italiana em 1948, né? O que existia era um Estado centralizado, fundado no modelo francês de Estado unitário, de tipo napoleônico, que surge depois da unificação italiana em 1861. C'erano stati nel corso del Risorgimento, quindi il periodo che precede l'unificazione, progetti di tipo federale o di ispirazione conservatrice, cattolica, come quello di Gioberti, oppure di ispiratrice democratica, ispirata al modello svizzero, Carlo Cattaneo. E anche dopo l'unità, due politici della destra storica, Luigi Carlo Farini e Marco Minghetti, proposero una organizzazione del paese su base regionale. Então, no momento do ressurgimento, ou seja, da unificação italiana, logo o período imediatamente precedente à unificação italiana, surgiram projetos federais, sejam projetos de cunho conservador, católico, sejam projetos de inspiração democrática, como aqueles inspirados no modelo suíço, né? E também depois foram propostos, né, por políticos de direita, como Faria e ho dimenticato l'altro politico conservador. Minghetti, grazie. Foram propostas formas de Estado regional ou Estado unitário. In realtà
siccome bisognava realizzare l'unificazione amministrativa del paese, la forma in cui questo avvenne fu una forma fortemente accentrata, quindi basata sul modello appunto napoleonico dei prefetti. La richiesta di un maggiore decentramento era una storica rivendicazione del movimento cattolico, che è sempre stato attraversato da una forte polemica anti-Stato, e nel momento in cui all'inizio del secolo XX fu fondato un partito di cattolici, il Partito Popolare Italiano, guidato da un sacerdote, Don Sturzo, arrivò la richiesta di creare regioni. Le regioni, cioè nuovi enti substatali, accanto alle province e ai comuni, dotati di poteri legislativi. E questo faceva parte del programma, cosiddetto programma dei liberi e forti, del Partito Popolare Italiano. Una richiesta che si basava anche sulla annessione all'Italia, dopo la Prima Guerra Mondiale, del Trentino e del Tirolo meridionale, già austriaci, che avevano avuto storicamente tradizioni di autonomia all'interno dell'impero austriaco. A uniformização era uma necessidade, inclusive, do ponto de vista administrativo. E isso fez com que houvesse uma forte centralização, adotando-se o modelo francês dos préfets, ou seja, dos prefeitos. Com uma observação, pessoal, prefeitos na Itália é algo muito diferente do que são os prefeitos no Brasil. Né? Uhum. Prefeitos são representantes do poder central que ficam nas regiões ou nas províncias, né? Que são nomeados pelo governo central e uma espécie de delegados do poder central localmente, não é? Então, esse modelo é adotado, né? Mas mesmo nesse momento de maior centralização, existia já exigências ou expectativas de uma maior descentralização, né? O que ganhou força com o surgimento do Partido Popular Italiano, de influência católica, né? Criado por um padre, e que já exigia que, ao lado dos comunes, que seriam os equivalentes aos municípios brasileiros, e das províncias, que na Itália são subdivisões das regiões hoje, né? Que fossem criadas regiões também, que essas regiões tivessem algum grau di autonomia. Bene, allora, questo è Don Sturzo, c'è la slide ripetuta, scusate, questo è Don Sturzo, e quindi siamo arrivati a dopo la Prima Guerra Mondiale, e dopo la Prima Guerra Mondiale a livello accademico di pensiero costituzionalistico viene elaborata una teoria, quella dello Stato regionale. In particolare vi segnalo il nome di Gaspare Ambrosini, un giurista siciliano, docente in varie università, fra cui quella di Roma, che fu deputato alla Costituente nel 1946 e poi presidente della Corte Costituzionale negli anni 60. Ambrosini teorizza lo Stato regionale, una nozione a metà tra Stato federale e Stato unitario, elaborata osservando le costituzioni europee del primo dopoguerra, come quella dell'Austria e quella della Seconda Repubblica Spagnola. Então, é elaborada na Itália uma teoria do Estado regional, não é? Especialmente por um jurista italiano chamado Gaspare Ambrosini, foi professor siciliano, professor em diversas universidades, inclusive na Universidade de Roma, não é? E que foi constituinte da Assembleia Constituinte Italiana em 1946 e também presidente da Corte Constitucional Italiana nos anos 60. E essa ideia, ou essa teoria do Estado regional é algo concebido para estar entre um Estado unitário e um Estado federal, né? Um meio caminho entre o Estado unitário e o Estado federal. Basicamente, é uma experiência, um modelo pensado com base nas experiências conhecidas depois da Primeira Guerra Mundial, né? Em diversos países, como, por exemplo, a Áustria. E che cosa ci dice Gaspare Ambrosini
dello Stato regionale. Ci dice che è uno Stato diviso in enti territoriali maggiori che hanno più poteri e diversa natura rispetto agli enti territoriali degli Stati unitari, ma non hanno la stessa importanza, la stessa dignità degli Stati membri di uno Stato federale come i cantoni svizzeri o i Länder tedeschi. In particolare ci dice che la garanzia dell'esistenza e delle competenze di questo ente intermedio, la regione, è una garanzia costituzionale e non legislativa, e quindi la maggioranza del momento non può disporne liberamente. Na teoria de Ambrosini, o Estado regional é um Estado que está dividido em entes territoriais maiores, que são as regiões, não é? E que esses entes territoriais maiores têm maiores poderes ou maiores competências do que os entes territoriais menores, como as províncias ou os comunes. Mas ainda tendo esses poderes ou esse maior grau de autonomia, não chegam a ter a mesma dignidade ou a mesma importância que tem os estados em uma federação, tais quais os cantões suíços ou os Länder, que são os estados da República Federal da Alemanha. E é importante observar que essa garantia de autonomia para as regiões autônomas, né, ela tem sede constitucional e não meramente legal. E assim sendo, ela não se encontra à disposição das meras maiorias ocasionais no parlamento, ou seja, não podem ser retiradas por lei ordinária. E questa teoria la ritroviamo poi quando analizziamo il dibattito all'Assemblea Costituente eletta nel 1946 e lì troviamo un accordo tra le forze politiche per creare questo nuovo ente territoriale, la regione. Quindi i comuni e le province esistevano, diciamo, da sempre. La regione è un ente completamente nuovo, è un ente intermedio e indispensabile fra la nazione e il comune, ci dice Meuccio Ruini. Si tratta non solo di avvicinare il governo agli amministrati, quindi non si tratta solo di fare un decentramento amministrativo, ma di porre gli amministrati nel governo di sé medesimi, cioè di realizzare l'autogoverno locale e in generale la Costituzione delle regioni è funzionale alla creazione di un impianto costituzionale che tutela, garantisce le libertà, quindi è la cosiddetta concezione garantista del regionalismo come strumento di limitazione del potere politico. Assim, na Assembleia Constituinte de 1946 foi possível criar esse novo ente territorial, que são as regiões, né? É inteiramente novo. As províncias e os comunes já existiam anteriormente, mas na Constituição de 48 faz com uma nova criação, um ente completamente novo, as regiões, não é? Que tem essa função, né? Isso foi possível a partir de um acordo entre as diversas forças que estavam presentes na Assembleia Constituinte. E é interessante observar que esse novo ente intermediário, fundamental na organização territorial da República Italiana, ele tem um papel não só de descentramento administrativo, ou seja, de desconcentração administrativa, de aproximar a administração central do administrado, né, ou seja, dos particulares, mas também tem uma função de garantia, né, ou seja, se trata aqui daquilo que a doutrina tem chamado de concepção garantista do Estado regional, ou seja, a ideia aqui também é permitir o autogoverno, né, local e permitir um controle do poder central. Aggiungo un elemento per completezza. Quando noi parliamo dello Stato regionale, in genere facciamo riferimento a un qualcosa che si crea secondo una logica top-down, quindi lo Stato è unitario e poi si trasforma in regionale, una logica opposta a quella dello Stato federale. Nel caso italiano questa descrizione non è del tutto esatta, perché mentre la Costituente discuteva 1946-48,
avviene una prima regionalizzazione dal basso in alcune aree del paese. Le regioni frontaliere, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, e le isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Tanto che il primo statuto della Sicilia, che all'epoca aveva un forte movimento secessionista, diciamo anche con legami con gli Stati Uniti, con la mafia, il primo statuto della Sicilia addirittura precede l'elezione dell'Assemblea Costituente. Quindi la Costituente doveva tenere conto dell'esistenza di queste regioni che si stavano già formando. E mesmo que nós tendamos a pensar, quando nós pensamos em Estado regional, em um Estado em que a subdivisão, a autonomia vem no sentido top-down, ou seja, no sentido vertical descendente, né? Isso não é uma descrição exata no que se refere à Itália, porque durante a Constituição de durante a Assembleia Constituinte de 1946 a 1948, já existia um movimento autonomista de baixo para cima, bottom-up, né? Em algumas regiões, né? Vale d'Aosta, na fronteira com a França, Trentino Alto Adige, e nas Ilhas Maiores, especialmente Sicília e Sardenha, né? Que já tinham movimentos autonomistas, inclusive na Sicília, um movimento autonomista de cunho separatista, envolvido com interesses dos Estados Unidos e até mesmo da máfia. Então, a Assembleia Constituinte de 46 a 48 não pôde deixar de levar em consideração esse movimento autonomista, observando-se que, inclusive, o primeiro Estatuto da Sicília antecede a própria Constituição italiana di 1948. Professore, un attimo, le slide non sono cambiando per noi. Oh, scusate, ma... Sì. Scusa, io credo... Grazie che me l'hai detto. Allora, sì. Rifaccio la condivisione. Scusa. No, vi chiedo scusa io. Perché io le stavo scorrendo e no, anche perché sono più utili per voi, ecco, scusate. Sì. Allora. Um minutinho, o professor vai compartilhar novamente os slides conosco. Allora, ditemi se si vede? Grazie, perfetto. E questa nuova si vede? Sì. Ok, speriamo che funzioni. Allora, cerca di cambiare slide, per favore. No, è stato freeze nel 6, nelle slide numero 6. Vabbè, allora guarda, mi sa che dovrò entrare e uscire. Aspetta. Però allora è stato... così si vede meglio? Adesso, perfetto, ha cambiato okay. Per il prossimo slide. Grazie, professore. Allora, qual è il risultato dei lavori della Costituente? Se voi guardate la Costituzione italiana, il testo ufficiale che vi ha girato Fernando, vedete che proprio nella primissima parte avete i principi fondamentali, articoli da 1 a 12, e è importante notare che tra questi principi fondamentali, all'articolo 5, c'è il pluralismo territoriale, e l'articolo 5, quindi una disposizione che non può essere modificata, perché appunto è espressiva di un principio fondamentale, e ha una formulazione apparentemente contraddittoria, perché dice: la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Quindi la Repubblica è una, e però riconosce e promuove le autonomie locali. Se vocês observarem o texto constitucional oficial que já foi compartilhado em português no chat, vocês verão que logo no início a Constituição italiana de 1948, que é fruto dos trabalhos dessa Constituinte, que existiu na Itália entre 1946 e 1948, estabelece o princípio do pluralismo territorial no seu artigo 5º, que prevê que a República é una e indivisível,
e reconhece e promove as autonomias locais, o que é, em uma certa medida, contraditório, né? E esse artigo 5º, é importante que se diga que, por ser um princípio fundamental, é um limite material, ou seja, não pode ser abolido, não pode ser modificado, nem mesmo por emenda constitucional. Bene. E questo è l'articolo 5, poi uno sviluppo dell'articolo 5 lo troviamo all'articolo 114,1, che nel testo attuale, il testo attuale risale al 2001 e ci dice che la Repubblica è costituita dai comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato. Ora, se uno guarda il testo, vediamo che l'elencazione parte dal basso, quindi la Repubblica è costituita da, e si parte dai comuni, quindi l'ente più vicino al cittadino, e poi si arriva allo Stato. Un'altra caratteristica interessante di questa disposizione è che la Repubblica non si identifica con lo Stato è solo uno degli enti che la compongono. Terzo punto, è un elenco per cui ciascuno degli enti che stanno in questo elenco gode di pari dignità costituzionale. Il che poi non significa che debbano essere trattati allo stesso modo, anzi la Corte Costituzionale lo ha smentito fin dall'inizio. Se um desenvolvimento do artigo 5º é o artigo 114, parágrafo 1º da Constituição, cuja redação atual é de 2001. Esse artigo, ele prevê que a República Italiana é constituída pelos comuni, que são os municípios, né, equivalente aos municípios brasileiros, pelas províncias, que são subdivisões das regiões, pelas cidades metropolitanas e pelas regiões, assim como pelo Estado. Então, tem várias questões. Estado, no direito constitucional italiano, significa o governo central, o Estado central, diferente do que para nós, por exemplo, numa federação em que os estados são estados-membros, né? Então, a primeira observação a se fazer desse artigo é que ele vem de baixo para cima, ou seja, ele começa falando do comune, que é o município, que é o ente que está mais próximo do cidadão, e depois vai falando dos entes maiores, ou seja, província, cidades metropolitanas e, por fim, das regiões e o Estado central. Então, é um pouco contraditório também que um Estado unitário, ainda que descentralizado, comece elencando de baixo para cima, né? Uma outra observação importante é que todos esses entes têm igual dignidade constitucional, né? O que não significa que eles devam ser tratados da mesma maneira. A própria Corte Constitucional já deixou isso bastante claro, mas todos eles têm a mesma dignidade nos termos da Costituição. Allora, in questo elenco le regioni sono qualcosa, come vi dicevo, che prima della Costituzione, prima della Repubblica non esisteva. Qualcuno anzi ha detto che le regioni sono la principale innovazione introdotta dalla Costituzione repubblicana insieme alla Corte Costituzionale, cioè le regioni e la Corte Costituzionale sono due innovazioni assolute introdotte dalla Costituzione del 1948. Scusi. Então, as regiões, juntamente com a Corte Constitucional, são duas das maiores inovações da Constituição de 48, uma vez que não existiam nas constituições anteriores. São criações, são inovações da Constituição de 48. Bene, e una cosa che vi segnalo è che il regionalismo era storicamente una rivendicazione del movimento cattolico. Alla Costituente il partito più forte era la Democrazia Cristiana e la Democrazia Cristiana aveva eletto alla Costituente numerosi giuristi di prestigio, come lo stesso Gaspare Ambrosini, che citavo prima, Costantino Mortati e altri. La sinistra, quindi il Partito Socialista, il Partito Comunista, inizialmente era molto ostile alle regioni, questo per un retaggio di tipo giacobino, per cui la volontà generale è una sola
e non può essere frazionata. E le regioni sono un modo per indebolire, frazionare, scomporre la volontà generale. La sinistra si è convertita al regionalismo nel momento in cui ha capito di essere minoranza a livello nazionale e di poter perciò provare a governare in alcune regioni in cui tradizionalmente è egemone. O regionalismo italiano inicialmente é decorrente de um movimento católico, não é? Inclusive o Partido da Democracia Cristã, ele tinha eleito um grande número de constituintes para a Assembleia Constituinte Italiana, entre eles o já citado Ambrosino, assim como Costantino Mortati, outro importante publicista italiano, né? E era principalmente esse setor, né, dos católicos que propunham o Estado regional. As esquerdas na Itália tinham, em princípio, uma visão contrária ao regionalismo, viam o regionalismo com reserva, eram até mesmo hostis ao regionalismo. O Partido Socialista e o Partido Comunista italianos. Isso era fruto de uma certa influência jacobina, na medida em que compreendiam, de acordo com a doutrina aceita pelos jacobinos, né, pelas correntes mais radicais da esquerda, de que a vontade geral era aquela vontade indivisível e não poderia ser fracionada. E a lógica do regionalismo italiano é exatamente muito semelhante à do federalismo, fracionar, não é, para controlar o poder. Então, a esquerda, em princípio, era hostil ao regionalismo, depois a esquerda se converte ao regionalismo, principalmente ao se perceber nas eleições como minoria, né, e ao perceber que seria capaz de ter algum poder e de exercer, de ascender ao governo nas regiões em que tradicionalmente ela era mais forte. Cosa ci dice ancora la Costituzione? Articolo 114, secondo comma, l'autonomia regionale è garantita dalla Costituzione, è quello che ci diceva Ambrosini nella sua teoria dello Stato regionale, quindi c'è una garanzia regionale, una garanzia costituzionale dell'autonomia che si estende anche agli enti locali, città metropolitane, province e comuni, e fa sì che il legislatore ordinario non possa, come dire, cancellarle con un tratto di penna. O artigo 114, parágrafo 2º da Constituição estabelece, né, além da questão da autonomia dos comunes, das províncias, das cidades metropolitanas e regiões, né, estabelece também uma garantia constitucional dessa autonomia, ou seja, estabelece que essa autonomia não pode ser retirada pelo legislador ordinário com um simples golpe de pena, ou seja, com uma simples canetada. Allora, vi dicevo poi che la Repubblica viene definita come una indivisibile. Questo che cosa significa per il giurista? Significa, ad esempio, che la secessione non è un'opzione contemplata nell'ordinamento italiano, quindi non è possibile pensare a soluzioni come quelle canadesi di un negoziato che eventualmente può condurre alla secessione, perché appunto la indivisibilità della Repubblica è un principio fondamentale e quindi, per esempio, la richiesta proveniente qualche anno fa dal Veneto di organizzare un referendum sull'indipendenza del Veneto era incompatibile con i principi fondamentali. O princípio na unidade e indivisibilidade da Constituição, né, da República, estabelecida pela Constituição Italiana em 1948, significa, entre outras coisas, que a secessão não é admitida constitucionalmente. Ou seja, não é permitido que uma parte, uma região, uma parte do território deixem o Estado para formar um novo Estado soberano. Não é possível conceber soluções como aquela, por exemplo, que existe no Canadá, em que é possível que a região do Quebec possa, através de um acordo com as outras províncias, a província do Quebec, através de um acordo com outras províncias, possa se separar do Estado canadense, né? Não é possível isso diante da Constituição
italiana vigente. E por isso mesmo, tentativas como aquela feita na região do Vêneto há alguns anos, de promover um referendo, uma consulta popular sobre a independência do Vêneto, não são admissíveis do ponto di vista costituzional. Bene, allora adesso passiamo a, come dire, esaurita la parte introduttiva, consideriamo un po' più da vicino le regioni. Un primo fatto interessante, se voi guardate l'articolo 131 della Costituzione, avete l'elenco delle 20 regioni italiane. Per esempio non avete un elenco, almeno correggetemi se sbaglio, nella Costituzione brasiliana degli stati del Brasile, non lo avete nella Costituzione americana. C'è un elenco delle regioni e un fatto interessante in Italia è che ci sono 2 categorie di regioni. Abbiamo 15 regioni dette a statuto ordinario e 5 regioni, che qui sono evidenziate in rosso e in vermelho, a statuto speciale, con forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Le 5 regioni a statuto speciale sono la Sicilia e la Sardegna, quindi le 2 grandi isole, e 3 regioni di frontiera, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Sud Tirol e Friuli Venezia Giulia, che sono caratterizzate dalla presenza di minoranze linguistiche, francese e franco-provenzale in Valle d'Aosta, tedesca e ladina in Trentino Alto Adige, slovena in Friuli Venezia Giulia. Se vocês observarem o artigo 131, ao examinarmos as regiões mais de perto, o artigo 131 da Constituição italiana elenca, lista as 20 regiões que existem. E non sbaglia, professore, nostra Costituzione non ha un dispositivo simile. E diferentemente das constituições como a brasileira e a norte-americana, né, que não tem esse rol, a Constituição italiana tem um rol das 20 regiões que existem. Uma coisa peculiar é que entre essas 20 regiões que compõem a República Italiana, 15 são as regiões de uma categoria, são ditas de estatuto ordinário, que tem um grau de autonomia, né, mas é uma autonomia ordinária, e 5 são regiões de estatuto especial, que são aprovadas por lei constitucional, que é o equivalente às nossas emendas à Constituição, e que são regiões de fronteira e regiões que têm minorias linguísticas, né? Essas regiões são o Val d'Aosta, na sua fronteira com a França, né? São Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, e as 2 grandes ilhas, Sicília e Sardegna. Oltre alle minoranze linguistiche, nel momento in cui la Costituzione viene scritta, ci sono preoccupazioni per l'integrità territoriale dell'Italia, perché c'erano appunto tensioni con la Francia, tensioni con l'Austria, tensioni con la Jugoslavia comunista. E il fatto interessante è ci sono 2 categorie di regioni, ma ogni regione a statuto speciale è un caso a sé, per cui mentre le regole che valgono per la Lombardia sono le stesse della Toscana e del Lazio, la Valle d'Aosta ha regole diverse dalla Sicilia e dalla Sardegna, quindi possiamo dire che c'è un regime generale per le 15 regioni a statuto ordinario e 5 regimi speciali per le 5 regioni a statuto speciale. Apesar disso, né, além da questão envolvendo as minorias linguísticas, existiam também, na época da Constituinte, preocupações com a integridade territorial da Itália. Então, existiam tensões territoriais com a França, com a Iugoslávia, com a Áustria, e essa é uma das razões pelas quais essas regiões foram contempladas com estatuto especial. Agora, é interessante observar que, apesar de serem 2 categorias de regiões, ou seja, 5 regiões com estatuto especial e 15 regiões com estatuto ordinário, não significa que seja o mesmo estatuto das regiões de estatuto especial, ou seja, as 5 regiões de estatuto especial não estão submetidas ao mesmo regime jurídico. Cada uma delas tem um estatuto próprio, específico, ou seja, são 5 regimes especiais, um para cada uma das 5 regiões
de estatuto especial e depois um regime geral uniforme que é aplicável a todas as outras 15 regiões de estatuto ordinário. In realtà, quello che vi ho detto ora potrebbe complicarsi perché l'articolo 116, comma terzo, prevede la possibilità che anche le regioni a statuto ordinario accedano a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. È il cosiddetto regionalismo differenziato, di cui si è parlato molto subito prima che iniziasse la pandemia, e che per esempio potrebbe portare, che ne so, il Veneto o la Lombardia o l'Emilia Romagna ad avere regole proprie, distinte da quelle delle altre regioni. Isso, apesar do artigo 116, parágrafo 3º, estabelecer, no entanto, que é possível que uma região de estatuto ordinário possa ascender a condições ou formas especiais de autonomia, não é? O que, eventualmente, poderia conduzir que mesmo regiões de estatuto ordinário pudessem estar sujeitas a um regime que já não seja mais homogêneo. Então, existe essa possibilidade no parágrafo 3º do artigo 116. Sì, allora aspettate che... Ora, il modello costituzionale che vi ho descritto ha impiegato molto tempo per operare, per venire realizzato pienamente. Allora, 4 regioni a statuto speciale hanno iniziato a operare con i loro governi subito dopo o addirittura poco prima dell'entrata in vigore della Costituzione: la Sicilia, la Sardegna, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta. Più tardi è stata varata la regione Friuli Venezia Giulia, 1963, perché era ancora irrisolta la disputa di frontiera fra l'Italia e la Jugoslavia, specialmente per quanto riguarda lo status di Trieste. Invece, molto più lenta la realizzazione, il varo delle regioni a statuto ordinario, che sarebbe dovuto avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, ma che invece avvenne 20 anni dopo. Apesar da previsão dessa autonomia das regiões, a sua concretização, a sua efetiva realização foi lenta, não é? Das regiões com estatuto especial, 4 tiveram seus estatutos e seus governos já entraram em funcionamento ou um pouco antes da Constituição de 48 ou logo depois. Ao passo que uma delas, que é a região de Friuli, Venezia Giulia, não é, demorou mais e veio a ter somente em 1963 o seu governo efetivamente operante, na medida em que existiam problemas e disputas territoriais na fronteira da Itália com a Iugoslávia, e isso acabou por comprometer e atrasar a realização da autonomia dessa região. Quale la ragione di questo ritardo? È un fenomeno che non ha riguardato solo le regioni, che è quello dell'ostruzionismo di maggioranza e del congelamento della Costituzione. Allora vi dicevo che le regioni possono essere un contropotere. Nel momento in cui la Democrazia Cristiana si trova ad essere il partito di maggioranza assoluta o quasi assoluta, non è più interessata a istituire le regioni a statuto ordinario, quindi un percorso inverso, speculare a quello dei comunisti, e quindi le regioni non vengono attuate perché non vengono realizzate perché la maggioranza del momento non è interessata, perché sa che ci sono delle regioni dominate dai comunisti, dai socialisti, e si arriva alle prime elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario solo nel 1970. E poi anche il trasferimento di funzioni alle regioni è molto lento e impiega quasi un decennio. Muito bem. E por que é que isso ocorre, essa lentidão na implementação, na concretização da autonomia das regiões, das demais regiões, das regiões de estatuto ordinário? Isso se deve a um fenômeno que a gente pode chamar de obstrucionismo da maioria,
ou seja, a capacidade que a maioria no parlamento tem de congelar a Constituição, de impedir a concretização na medida em que essa autonomia dependia de leis a serem aprovadas no parlamento. O Partido da Democracia Cristã tinha uma maioria significativa no parlamento italiano, e no momento em que ele percebeu que essas regiões que têm essa função de contrapoder, né, elas, na verdade, favoreciam comunistas e socialistas, ele começa a fazer uma obstrução e a atrasar a concretização dos estatutos de autonomia, e isso fez com que as primeiras eleições nas regiões de estatuto ordinário só acontecessem na década de 1970, e que a efetiva transferência de poderes do governo central para as regiões tenha demorado quase uma década para acontecer. Bene. E c'è stato, allora, quindi è un inizio lento ed è anche un inizio non troppo brillante, possiamo dire. C'è stato un tentativo di potenziare il regionalismo italiano a partire dagli anni 90. Qual è la ragione di questa vicenda? Il fatto che c'è l'ascesa della Lega Nord, e quindi c'è la richiesta di maggiore autonomia che viene dal Nord. Questa richiesta si prova a soddisfare questa richiesta con nuovi trasferimenti verso le regioni, trasferimenti di funzioni che avvengono con legge ordinaria, e a cui poi segue nel triennio 1999-2001 una riforma costituzionale. Apesar de ter um início lento e desse início não ser muito brilhante, foi um começo de autonomia regional, não é? Esse processo após a Constituição de 1948. Depois, nós conhecemos nos anos 90 uma tentativa de potencialização do regionalismo e da autonomia regional na Itália, né, nos anos 90, e isso se deve, em grande medida, à ascensão da Lega Nord. A Liga Norte é um partido de extrema-direita na Itália, né, e que é muito forte em regiões como o Vêneto, por exemplo, e a Liga Nord começou, e algumas regiões começaram a reivindicar por maior autonomia, e isso acabou resultando em novas transferências de funções feitas por aprovação de lei ordinária, no sentido do governo central para as regiões, e, por fim, houve uma reforma constitucional também no triênio entre 1999 e 2001, que acabou também tendo impactos nesse equilíbrio entre governo central e regiões. Anche queste riforme costituzionali in buona parte sono rimaste inattuate, per esempio per quanto riguarda l'autonomia finanziaria o il regionalismo differenziato, per varie ragioni, perché erano state volute da un governo di sinistra e poi è arrivato un governo di destra e ha detto faremo noi la nostra riforma federale, il che poi ha portato a una stagnazione, a un nulla di fatto, e poi per la grave crisi di legittimazione, di immagine, di popolarità che il modello regionale ha vissuto dopo la stagione della crisi economico-finanziaria, quindi le regioni percepite come una fonte di sprechi, e di nuovo nel corso dell'emergenza Covid-19, in cui spesso le regioni, soprattutto insomma in alcuni settori politici, sono state viste come un freno a un'azione razionale, efficiente di contrasto al virus. Quindi appunto un percorso di attuazione delle nuove disposizioni costituzionali, io dico nuove ma in realtà risalgono a 20 anni fa, molto accidentato, travagliato. Mesmo essas reformas feitas entre 1999 e 2001 tiveram dificuldades em sua concretização, não foram regulamentadas, não foram efetivadas. Então, por exemplo, algumas coisas como a autonomia financeira das regiões não foram concretizadas, e isso se deveu a vários fatores, né? Num primeiro momento, pela sucessão de um governo de esquerda por um governo de direita,
e a direita pretendia fazer ela mesma a sua reforma constitucional, então, em uma certa medida, não tinha interesse em regulamentar as reformas feitas sob o governo anterior. Numa segunda questão que levou a essa estagnação da concretização das reformas foi exatamente uma crise do modelo de regionalismo, que passou a ser visto como uma fonte de despesas adicional para o Estado, e de fato acabou sofrendo uma crise de legitimidade, uma crise de cunho econômico, e mais recentemente a crise de Covid-19, a pandemia, né, a crise gerada pela pandemia de Covid-19, em que as regiões acabaram sendo percebidas como um freio a um enfrentamento mais racional da pandemia. Bene, allora, che cosa scusate il refuso, autonomia, aspettate, lo correggo perché sennò, ecco, autonomia. Che cosa fa parte, che cosa rientra nell'autonomia regionale? Si può dire che l'autonomia regionale ha 4 dimensioni: statutaria, legislativa, amministrativa, finanziaria. Statutaria è un po' l'equivalente come quello che in paesi federali storici chiameremmo subnational constitutionalism. In Italia non parliamo di autonomia costituzionale, cioè potestà delle regioni di darsi una propria Costituzione, parliamo di autonomia statutaria. Le regioni hanno poteri legislativi, a differenza di province e comuni, e poi c'è il tema dell'autonomia amministrativa e soprattutto dell'autonomia finanziaria, quindi non dipendere dal centro per disporre di risorse finanziarie e poter decidere senza condizionamenti centrali come spenderle. Questo poi è il vero nodo irrisolto del regionalismo italiano, quindi chi decide sulle risorse finanziarie e quale è l'ammontare, l'entità delle risorse finanziarie che le regioni possono sperare di ricevere. Quais são os conteúdos, então, dessa autonomia regional, né? Basicamente, são 4 formas de autonomia de que gozam as regiões. A autonomia estatutária, a Itália, não sendo um Estado federal, não fala-se, portanto, numa autonomia em termos de um direito constitucional subnacional, mas, ao contrário, fala-se de uma autonomia estatutária, porque são os estatutos que são as normas básicas de organização das regiões. É diferente do subconstitucionalismo, mas é semelhante. Segundo, uma autonomia legislativa, na medida em que as regiões podem editar suas próprias leis, diferente do que acontece com as províncias e os comunes. Uma autonomia administrativa das regiões e, por fim, uma autonomia financeira, que é o nó górdio, que é o ponto irresolvido da autonomia regional na Itália, na medida em que é justamente a questão de quem pode gastar, né, e se as regiões podem gastar recursos e quantos recursos e como gastar, né, decidir como gastar, independentemente de condicionamentos do poder central, é a grande questão, o grande desafio do regionalismo italiano. Allora, adesso qualcosa di più sulla autonomia statutaria. La Costituzione ci dice quali sono i contenuti degli statuti regionali. Ecco, tenete presente che quello che ora vi dico vale per le regioni a statuto ordinario. Allora, lo statuto determina, questi sono i contenuti, la forma di governo, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi, la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali, il Consiglio delle autonomie locali. Quindi i contenuti dello statuto sono e hanno a che fare con gli organi regionali e con le fonti del diritto regionali. L'altro grande requisito è lo statuto determina questi contenuti in armonia con la Costituzione. Pensando um pouco mais sobre os estatutos regionais, é importante observar que a Constituição de 1948 estabelece o conteúdo dos estatutos. Aqui nós estamos nos referindo aos estatutos, às regiões de estatuto ordinário.
Então, a Constituição já estabelece qual é o conteúdo desses estatutos, quais sejam forma de governo, os princípios fundamentais de organização e funcionamento, a regulação do direito de iniciativa popular de leis e do referendo, ou seja, das consultas populares, que podem ter por objeto leis ou provimentos administrativos, assim como a publicação das leis e dos regulamentos regionais. E ainda a disciplina, ou seja, a forma como é regulamentado o Conselho das Autonomias Locais. São esses os assuntos que a própria Constituição da República Italiana de 48 estabelece que devem estar presentes nos estatutos das regiões de estatuto ordinário. Além disso, uma observação importante, a exigência de uma harmonia desses estatutos para com a Constituição da República, ou seja, uma cláusula de homogeneidade. Lo Statuto, dal punto di vista della teoria delle fonti, è una legge regionale rinforzata. Quindi è una legge che è approvata dal Consiglio regionale, dall'Assemblea rappresentativa regionale, a maggioranza assoluta, con 2 deliberazioni successive. C'è un sistema di controlli, nel senso che il governo può contestare lo statuto davanti alla Corte Costituzionale e un gruppo di elettori residenti nella regione può chiedere un referendum popolare sullo statuto. Quindi ci sono controlli giurisdizionali affidati alla Corte Costituzionale e controlli politici, quindi la possibilità di un referendum. Un po' il modello qui è quello delle revisioni della Costituzione traslato in ambito regionale. Muito bem. Do ponto de vista da teoria das fontes dentro do regionalismo italiano, não é? Qual é a natureza dessas leis, né, desses estatutos regionais? São basicamente leis regionais reforçadas, ou seja, são leis aprovadas pelo Conselho das Autonomias, não é? Em 2 turnos, por maioria absoluta, não é? E, além disso, estão garantidas ou protegidas por mecanismos de controle, seja de controle jurisdicional, seja de controle político. O controle jurisdicional é a possibilidade de que o governo possa impugnar os estatutos diante da Corte Constitucional, alegando sua inconstitucionalidade. E o controle político é a possibilidade de que um grupo de eleitores possa requerer a sujeição do estatuto a um referêndum no sentido de uma consulta popular acerca desse estatuto. Perché vi dico questo? Perché lo statuto appunto non è una Costituzione regionale, quindi non ha una vocazione potenzialmente onnicomprensiva, ha un oggetto ben definito. In realtà c'è stato il tentativo di alcune regioni di fare degli statuti qualcosa di simile, a costituzioni regionali, inserendovi una sorta di dichiarazione dei diritti, qualche riferimento alle politiche regionali, quindi temi diversi rispetto al funzionamento della regione. E questo diede luogo a una controversia davanti alla Corte Costituzionale che disse: i contenuti degli statuti diversi e ulteriori rispetto a quelli necessari, per esempio le norme sui diritti, hanno una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa. Una soluzione che fu molto criticata. La Corte ci dice: gli statuti hanno un oggetto ben definito, se hanno contenuti di tipo diverso, quei contenuti non sono idonei a rivestire una funzione normativa. E anche il limite dell'armonia con la Costituzione è più severo rispetto a clausole di omogeneità come la Guarantee Clause nordamericana, perché si tratta, ci dice la Corte Costituzionale, di rispettare in maniera puntuale ogni disposizione della Costituzione. Nós temos aqui o seguinte: alguns estatutos, é importante fixar primeiro que os estatutos não são constituições, não tem a vocação generalista das constituições em estados federais, das constituições estaduais.
Pelo contrário, eles têm um foco bem definido. São aqueles temas sobre os quais eles podem versar na norma que a gente acabou de fazer a leitura, né? Então tem esse objeto bem definido. Isso acabou gerando alguns problemas, porque houve alguns esforços de algumas regiões em incluir nos seus estatutos temas que não estão previstos como temas relativos aos estatutos. Por exemplo, declarações de política ou normas relativas a direitos. E quando essa controvérsia chegou à a Corte Constitucional, em algumas decisões polêmicas, em algumas decisões controvertidas, acabou por decidir que essas normas, embora esses componentes estranhos aos estatutos, como declarações de direitos, por exemplo, não são inválidas, mas elas tampouco são normas jurídicas. Elas passariam a ser entendidas como elementos culturais ou até mesmo elementos políticos, mas desprovidos de força normativa. É importante também observar que essa cláusula da harmonia estabelecida pela Constituição italiana é mais intensa ou mais severa do que as homogeneity clauses, ou seja, as cláusulas de homogeneidade presentes, por exemplo, na Constituição norte-americana, na medida em que ela exige uma conformidade do Estatuto para com todas as disposições da Constituição e não apenas com aqueles assuntos que estão estabelecidos nas homogeneity clauses. Bene, allora, quali gli organi regionali? Lo statuto deve disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della regione, però in realtà gli organi regionali sono già elencati all'articolo 121 della Costituzione. L'articolo 121 della Costituzione ci dice che ci sono 4 organi che devono essere contemplati nello statuto: il Consiglio regionale, la Giunta, il Presidente della Giunta e il Consiglio delle autonomie locali. Quindi lo statuto non può prescindere da questi organi. Il Consiglio è l'assemblea regionale, quindi l'organo elettivo titolare della potestà legislativa. Il Presidente rappresenta la regione e dirige la politica della Giunta, di cui è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, nomina e revoca i componenti della Giunta. La Giunta è l'organo esecutivo, è un po' il governo della regione. Il Consiglio delle autonomie locali è un organo, diciamo, di raccordo fra la regione da un lato e comuni e province della regione dall'altro. O estatuto deveria organizar a região. Quais são os órgãos que representam e que exercem funções pela região. No entanto, esses órgãos são estabelecidos já diretamente pela Constituição, então o Estatuto não pode deixar de tratar desses órgãos. A Constituição italiana de 48 estabelece no artigo 121, primeiro parágrafo, que esses órgãos são a Assembleia Legislativa Regional, a Junta, o presidente da Junta e o Conselho das Autonomias Locais. A Assembleia Legislativa Regional é o órgão político propriamente dito, é o órgão eletivo, é o órgão que exerce funções legislativas. A Junta é o órgão de governo, né, um órgão de caráter executivo. O presidente é o representante da região e aquele que dirige a região e preside a própria Junta. E, por fim, o Conselho das Autonomias Locais é um órgão de concerto ou coordenação entre a região, as províncias e os comunes, um órgão de articulação. Lo statuto ha il compito di individuare la forma di governo regionale. Che cos'è la forma di governo? È il sistema dei rapporti fra gli organi, quindi i rapporti fra Presidente, Giunta e Consiglio. Ora, la Costituzione contiene implicitamente una preferenza per un certo tipo di forma di governo e lo Statuto implicitamente la adotta a meno di discostarsene espressamente. Quindi si dice: il sistema di elezione del Presidente e del Consiglio è disciplinato con legge nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e la Costituzione della Repubblica ci dice anche che il Presidente della Giunta
salvo che lo statuto disponga diversamente, quindi vedete che la Costituzione ci dà un'indicazione e sta allo statuto semmai discostarsene, quindi la Costituzione in qualche modo contiene una preferenza a favore di un modello in cui il presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto, anziché per esempio dal Consiglio. Muito bem. Uma das funções do estatuto é exatamente individualizar qual é a forma do governo regional. E, embora isso não seja pré-determinado ou pré-definido pela Constituição da República Italiana, a Constituição implicitamente manifesta a sua preferência por uma forma de governo. Lembrando, pessoal, que forma de governo na Itália não é o mesmo que aqui. No Brasil, nós entendemos como forma de governo a separação entre Estado federal e Estado unitário. Lá, aqui seria o que a gente chama de sistema de governo, né? E, então, embora não haja impedimento para que o Estatuto adote um outro sistema de governo ou uma outra forma de governo, existe uma preferência implícita para um modelo no qual o presidente do Conselho é eleito pelo voto popular e não eleito indiretamente pelo Conselho. Basicamente, essa é a preferência, de modo que a Constituição estabelece que, salvo se o Estatuto expressamente estabelecer de maneira diversa, é esse modelo que é adotado para a eleição para o governo regional. Bene. Che cosa succede se lo Statuto conferma la scelta, in qualche modo consigliata dalla Costituzione, per un modello appunto di elezione diretta del presidente? C'è una forma di governo molto particolare che per esempio è diversa da quella degli stati del Brasile, non è una forma di governo a separazione dei poteri, è una forma di governo in cui se il presidente è eletto direttamente, allora l'approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti da parte del Consiglio, ma anche la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del presidente provocano simultaneamente lo scioglimento del Consiglio e le dimissioni della Giunta. Quindi se il presidente per qualsiasi ragione viene meno, viene sciolto anche il Consiglio. È un modello che viene definito simul stabunt, simul cadent. E vi faccio un esempio. Nel 2020 in Calabria, la Calabria è una regione del sud, è stata eletta una presidente, Iole Santelli di Forza Italia, che è morta pochi mesi dopo per una malattia, quindi non c'è stato un contrasto tra la presidente e il Consiglio, però se il presidente viene meno, in questo caso per morte, il Consiglio viene sciolto e quindi la Calabria è dovuta tornare alle urne circa un anno a votare, circa un anno dopo, per eleggere un nuovo presidente e un nuovo Consiglio. Essa forma de governo subnacional, regional estabelecida na Itália é uma forma muito peculiar de governo, porque ela não se adequa e não se assemelha à forma, por exemplo, que os governadores são eleitos nos estados brasileiros, que é uma forma de separação de poderes, um tipo de eleição presidencialista. Aqui, apesar do presidente ser eleito pelo voto direto, né, se houver qualquer fato que afaste o presidente do governo, né, seja uma aprovação de uma moção de censura, de moldes similares ao do parlamentarismo, seja qualquer outra causa de vacância, como a morte, ou a renúncia, ou qualquer outro fator que gere a vacância, isso gera, de um lado, a dissolução do conselho e a demissão de toda a junta, não é? E isso traz como consequência a necessidade de novas eleições, ou seja, por vezes, logo após uma eleição, se ocorre por qualquer motivo, ainda que não seja por um conflito entre governo e legislativo, se ocorre por qualquer motivo a vacância do cargo de presidente regional, né, é necessário que a população volte às urnas. Isso aconteceu na Calabria, uma região do sul da Itália, recentemente, quando Santelli, uma presidente eleita, faleceu, eleita pela Força Itália, um partido italiano, faleceu, e os eleitores calabreses tiveram que retornar às urnas pouco mais de um ano depois da eleição para escolher novamente. É uma expressão do princípio simul stabunt, simul cadent, ou seja,
se são estabelecidos juntos, caem juntos. Esatto. Ora, quindi vedete che in realtà non c'è molto spazio per grandi sperimentazioni negli statuti. Lo statuto della Toscana contiene qualche soluzione originale. Questo è il simbolo della regione toscana, il Pegaso. Per esempio, la regione toscana ha provato a dare visibilità giuridica al leader dell'opposizione dentro il Consiglio regionale, il portavoce dell'opposizione. Quindi c'è un presidente molto forte. Lo statuto toscano prevede che vi sia un portavoce dell'opposizione consiliare e mentre le altre regioni hanno adottato tutte leggi elettorali a un turno, maggioranza relativa, la regione toscana prevede la possibilità del ballottaggio fra i due candidati alla presidenza della regione più votati. Apesar de não existir espaço para uma grande inovação, um grande experimentalismo local, a região da Toscana, em particular, possui no seu Estatuto de Autonomia algumas tentativas de soluções originais. Uma delas é a adoção do ballottaggio, ou seja, da eleição em 2 turnos, o modelo que nós no Brasil conhecemos bem, em que se nenhum dos candidatos atinge maioria absoluta em primeiro turno, há um segundo turno entre os 2 mais votados. Nesse sentido, a região da Toscana se afasta bastante das outras regiões em que prevaleceu o modelo de eleição de um único turno, ou seja, por maioria simples, né? Além disso, houve também um certo grau de institucionalização da oposição, na medida em que se cria a figura do porta-voz da oposição como um intermediário, um negociador entre a oposição e a maioria na Assembleia Regional. Bene. Quello che vi ho detto non vale per gli statuti speciali. Quello che vi ho detto vale per i 15 statuti ordinari. Le regioni a statuto speciale hanno i loro statuti che non sono leggi regionali, ma sono leggi costituzionali, quindi leggi adottate dal Parlamento italiano. Questo magari è sorprendente perché uno pensa che le regioni a statuto speciale siano più autonome, ma per quanto riguarda lo statuto questo non è vero. Lo statuto speciale è adottato con una legge costituzionale, quindi con una fonte statale rigida, e contiene tutte le regole relative all'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria di ciascuna regione a statuto speciale. Poi molto importante però è il fatto che nella pratica, diciamo, quotidiana, gli statuti speciali vengono attuati con le cosiddette norme di attuazione statutaria che sono adottate dal governo previo il parere di una commissione paritetica Stato-Regione, e queste commissioni paritetiche svolgono un ruolo molto importante perché appunto c'è questo elemento negoziale contrattualistico bilaterale tipico del regionalismo speciale che sovrintende e ispira l'attuazione degli statuti. Agora, tudo que eu disse vale apenas para as regiões de estatuto ordinário, porque as regiões de estatuto especial têm uma outra situação, né? As regiões de estatuto especial, primeiro, seus estatutos não são leis regionais reforçadas, diferentemente dos estatutos das regiões de estatuto ordinário. São, na verdade, leis constitucionais, ou seja, leis de hierarquia constitucional aprovadas pelo parlamento italiano, ou seja, pelo poder legislativo central, não é? E elas estabelecem todas as autonomias, sejam elas administrativas, políticas, financeiras, da região de estatuto especial. E uma coisa interessante é que essas leis constitucionais, que são os estatutos de autonomia, primeiro, é algo curioso, porque a gente tenderia a pensar que as regiões de estatuto especial teriam mais autonomia, mas na prática elas acabam sendo regidas por uma lei que é criada pelo poder central, não é? Pelo Estado Central italiano. De qualquer forma, essas normas dependem de leis de regulamentação,
gente chamaria no Brasil isso de leis de regulamentação, que vão permitir a efetiva concretização daquilo que o Estatuto prevê. E essas leis de regulamentação, legge di attuazione, elas são adotadas depois de um parecer prévio, que deve ser proferido por uma comissão paritária, que tem representação tanto do governo, né, central, quanto das regiões, ou seja, existe aqui algum elemento contratualista, algum elemento negocial que é importante nesse tipo de regionalismo que a gente tem na Itália. Per quanto riguarda gli organi delle regioni a statuto speciale, anche qua, a partire dal 2001, si è imposto il modello che vi ho descritto prima, quindi elezione diretta del presidente, possibilità per il Consiglio di sciogliere per il Consiglio di sfiduciare il presidente e appunto simul stabunt simul cadent. Due eccezioni, la Valle d'Aosta e la provincia di Bolzano. In queste due realtà è rimasta la elezione del presidente da parte del Consiglio. Questo perché si tratta di aree con minoranze linguistiche e insomma il tratto plebiscitario della elezione diretta si ritiene che si concili male con appunto la presenza di minoranze linguistiche, con l'esistenza di società divise da questo punto di vista. No que diz respeito às regiões de estatuto especial, né, depois da reforma de 2001, os órgãos são os mesmos que já foram mencionados na análise das regiões de estatuto ordinário, né? Então, o modelo é basicamente o mesmo, eleição direta do presidente, né? No entanto, a possibilidade de voto de desconfiança, né, aprovado contra o presidente pelo Conselho, o mesmo princípio simul stabunt simul cadent, ou seja, se houver vacância do presidente por qualquer momento, acontece a dissolução da Assembleia e a destituição, né, a demissão do Conselho. Então, nós temos o mesmo regime que a gente já examinou há pouco nas regiões de estatuto ordinário. As exceções ficam para o Vale d'Aosta, na fronteira com a França, e para a província de Bolzano, Trentino Alto Adige, Bolzano? Sarebbe Alto Adige, ora vi spiego perché. Sim, Alto Adige, a província de Bolzano em Alto Adige, em que nós temos uma eleição indireta do concílio. E isso é assim por quê? Porque se entendeu que o caráter plebiscitário da eleição direta não seria adequado nessas regiões em que existem minorias linguísticas importantes. Então, se entendeu que os interesses aí seriam melhor estabelecidos com a eleição indireta, ou seja, tanto em Val d'Aosta quanto na província de Bolzano, o presidente não é eleito diretamente, mas é eleito tal como no parlamentarismo de maneira indireta. Ecco, qui c'è un fatto interessante, perché se avete notato io non ho scritto Trentino Alto Adige, ma provincia di Bolzano Südtirol. Il fatto è che allora qui i costituenti non sono riusciti a vedere realizzato il loro progetto. Il loro progetto, quando crearono il Trentino Alto Adige, era quello di una grande regione bilingue, maggioranza italiana in Trentino, maggioranza tedesca in Alto Adige. Cosa succede? Succede che c'è un forte movimento indipendentista nell'area dell'Alto Adige, quindi un movimento che chiede l'indipendenza e il ritorno con l'Austria, con lo slogan Los von Rom, cioè via da Roma. Per evitare che ciò si realizzi, il governo italiano negozia una revisione profonda dello Statuto del Trentino Alto Adige con un cambiamento di prospettiva per il movimento indipendentista di lingua tedesca, invece di via da Roma, via da Trento, Los von Trient. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Trentino Alto Adige, in quanto regione, viene svuotato dei suoi poteri che vengono trasferiti alle due province che lo compongono, la provincia di Trento, il Trentino, e la provincia di Bolzano, Südtirol, Alto Adige.
Quindi abbiamo queste due province, che sono le uniche due province italiane dotate di potestà legislativa, che di fatto sono quasi delle regioni, e il Trentino Alto Adige rimane come una sorta di contenitore all'interno del quale appunto si trovano queste due province autonome. Perfeito. A província de Bolzano não fica exatamente, ela fica dentro de uma região, né? Que o projeto original do Constituinte para essa região, Trentino Alto Adige, era ser uma região em que houvessem os dois grupos linguísticos, grupo alemão e grupo italiano, né? Dentro de cada uma das províncias que compõem a região, né? O que ocorre é que a região de Alto Adige, né? Que tem maioria linguística alemã, é uma região que tem um movimento separatista e independentista muito forte, não é? E cujo slogan é Lost for Home, ou seja, fora Roma, né? A ideia é exatamente se desligar da Itália e voltar a se associar à Áustria, não é? E basicamente o que o governo central foi obrigado a fazer foi organizar, foi negociar, de certa maneira, reformas profundas do Estatuto de Autonomia e fazendo com que essa influência deixasse acontecer, ou seja, tentando fazer o contrário, né? Loss for Trent, ou seja, fora Trento. A ideia era exatamente resgatar os poderes, né, para os grupos italianos, exatamente para enfraquecer esse movimento autonomista ou separatista, até mesmo, de língua alemã, tedesca. Professore. Bene. Ecco, qui io in realtà fra poco concludo, perché credo di aver anche parlato tanto, però qui c'è un punto interessante che abbiamo cercato di sottolineare nel Routledge Handbook che ho curato con Patrizia Popelier e Nicola Sarroney, cioè è importante che vi sia, come dire, una garanzia giurisdizionale della Costituzione subnazionale, che vi sia un giudice a ciò preposto, eventualmente che vi sia un'organizzazione federale del potere giudiziario. Allora, che cosa succede in Italia? Naturalmente lo Statuto è una legge ordinaria rinforzata. Se una legge regionale viola lo Statuto è incostituzionale per violazione dell'articolo 123 della Costituzione. Quindi la Corte Costituzionale ci dice se una legge regionale viola lo Statuto, quella legge è incostituzionale. Quindi la Corte Costituzionale, che è un organo statale, assicura, per quanto è nelle sue competenze, la conformità delle leggi regionali agli statuti. Se existe uma coisa que nós frisamos, inclusive no capítulo que escrevemos para o Routledge Handbook of Subnational Constitutions, que organizamos junto com Patrícia Popelier e Nicholas Aroney, é que uma Constituição, mesmo uma Constituição subnacional, ela precisa de uma garantia jurisdicional, uma garantia ad hoc específica para ela, não é? E, de certo modo, também de algum tipo de organização do judiciário de tipo federalista ou federativa. O que acontece é que um órgão central do Estado, a Corte Constitucional, é quem julga eventual incompatibilidade entre uma lei regional e o Estatuto Regional. Ou seja, o modelo que a Constituição estabelece, né, ao estabelecer que é a Corte Constitucional que julga a validade de uma lei regional que viola alguma disposição do Estatuto, acaba por indicar que se trata de uma questão de inconstitucionalidade. Basicamente, credo che sia questo, professore. Sì. Però, allora, le regioni hanno pensato di dotarsi di propri organi per assicurare anche al di là del contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, la conformità dell'azione legislativa regionale allo Statuto. Quindi le regioni si sono dotate di organi di garanzia statutaria. Per esempio in Toscana c'è il Collegio di Garanzia Statutaria che ha il compito, sto citando, di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto. Sono organi di natura consultiva, quindi non sono corti costituzionali regionali,
sono organi che possono essere richiesti di un parere, e se il parere è negativo, la legge regionale in questione deve essere eventualmente deliberata una seconda volta dal Consiglio, ma non può essere bloccata. Quindi sono organi consultivi e non potrebbe essere altrimenti, perché il nostro è un paese in cui il controllo di costituzionalità delle leggi è svolto in via esclusiva e accentrata dalla Corte Costituzionale. Su questo vi segnalo che negli anni 50 ci fu un contrasto acceso fra lo Stato e la regione siciliana, perché in Sicilia operava a partire dalla fine degli anni 40 l'Alta Corte di Giustizia siciliana, che era un organo di giustizia costituzionale. Poi lo Stato ha fatto in modo di paralizzarlo, anche perché appunto la Corte Costituzionale fin dal 1957 ha segnalato il carattere esclusivo dei suoi compiti, fra cui appunto annullare le leggi contrarie alla Costituzione. Muito bem. Porém, além da Corte Constitucional, que é um órgão do Estado Central italiano, não é? Nós encontramos a possibilidade, em alguns estatutos, da criação de órgãos próprios, órgãos regionais, para realizar algum tipo de controle dessa conformidade das leis regionais para com o estatuto regional, não é? Para além da Corte Constitucional. O que se convencionou chamar de órgãos de garantia estatutária, né? Um exemplo é exatamente o chamado Colégio de Garantia Estatutária, criado pelo Estatuto da Região da Toscana, não é? Que tem característica consultiva. Não é? Esse órgão ele dá um parecer, e caso o parecer sobre a constitucionalidade da lei seja contrário à sua compatibilidade com o Estatuto de Autonomia, ele não tem um poder de veto absoluto ou terminativo, mas simplesmente sujeita a um segundo turno, não é? Para que essa lei possa ser eventualmente aprovada pelo Legislativo. Então, de fato, é um controle de outro tipo, é um controle de tipo político e não jurisdicional, né? E não poderia ser diferente na medida em que a Itália adota um modelo austríaco, ou adaptado do modelo austríaco de controle de constitucionalidade, em que existe um monopólio do controle de constitucionalidade pela Corte Constitucional, né? Houve, inclusive, um conflito durante os anos 50 entre o Estado italiano e a região da Sicília, porque a região da Sicília mantinha uma alta corte de justiça que tinha funções de corte constitucional, o que é incompatível com o monopólio da jurisdição constitucional pela Corte Constitucional da República Italiana. E as normas que previam isso foram, enfim, declaradas inconstitucionais pela Corte Constitucional em 1957, pondo fim a esse conflito entre a região da Sicília e o governo central. Bene, allora io qui non so se aggiungere ancora qualcosa, perché poi vabbè, ho mandato a Fernando la mia presentazione, ho aggiunto qualcosa appunto sull'autonomia legislativa, amministrativa, finanziaria. Ecco, semmai vi segnalo alcuni problemi, in particolare, perché è un punto importante per capire la questione del costituzionalismo subnazionale, quello che noi chiamiamo la self-constituent capacity, quindi poi la capacità delle regioni di influire sulla propria posizione costituzionale, per esempio partecipando ai processi decisionali centrali. In Italia in genere ci si lamenta del fatto che non c'è una Camera delle Regioni. È un problema antico, quello della riforma del Senato, che dovrebbe trasformarlo appunto in una assemblea rappresentativa dei governi regionali e locali. Ci si è provato in varie occasioni, anche con soluzioni ponte come questa che cito qui dell'articolo 11 della legge costituzionale 3/2001, quindi rappresentanti regionali e degli enti locali invitati a partecipare alla commissione bicamerale per le questioni regionali in attesa di una riforma del Senato, ma non ci si è mai arrivati anche per tante ragioni, fra cui per esempio le incertezze sul tipo di modello che si vuole conseguire, perché il nostro è un paese in cui le regioni
hanno competenze limitate sui propri enti locali, perlomeno le regioni a statuto ordinario, non così le regioni a statuto speciale, e questo significa che agli occhi degli enti locali, comuni e province, le regioni non parlano per loro e gli enti locali vogliono essere direttamente rappresentati a livello statale, per esempio in una Camera delle Regioni, che quindi non si chiamerebbe più Camera delle Regioni, ma Camera delle Autonomie. E questo è un problema irrisolto che ci trasciniamo dietro da decenni e che nel momento in cui si arrivasse a una soluzione permetterebbe alle regioni di avere voce in capitolo sui processi legislativi statali e anche sul procedimento di revisione costituzionale. Allora io mi fermerei qua e vi ringrazio per l'attenzione. Tante grazie, professore. Vado solamente finire, fare la traduzione di questa parte finale e dunque apro per le questioni eventuali, ok? Para finalizar, eu gostaria de apontar alguns problemas. Por exemplo, o problema da self-constituent capacity das regiões, né? Ou seja, o problema das regiões italianas possuírem algum tipo de mecanismo que permita a elas serem ouvidas e interferirem em discussões e decisões que dizem respeito à sua condição constitucional, né? Na Itália, por exemplo, não existe uma Câmara das Regiões ou um Conselho Federal, nos modos que existe na Alemanha, por exemplo, né? Um órgão de representação dos governos regionais dentro do Poder Legislativo Nacional, né? Há anos se tenta fazer uma reforma do Senado, fazendo com que o Senado tenha essas funções de Conselho Federal, né? Mas sem êxito. E aí se tem conseguido, no máximo, fazer algumas soluções intermediárias, como, por exemplo, aquela prevista no artigo 11, item 1º da Lei Constitucional 3 de 2001, que prevê alguma participação durante o processo legislativo, né, das regiões. Mas aí existem outros conflitos, porque os entes inferiores, os entes de 3º grau, 4º grau, como as províncias, os comunes, eles não estão satisfeitos com a representação, eles não se sentem representados pelas regiões, eles querem ter uma representação própria nesse processo. E aí já não seria mais exatamente uma Câmara das Regiões, mas uma Câmara das entidades autônomas menores, né? Ou seja, esse é um problema grave do regionalismo italiano que continua não resolvido. Professore Giacomo, è un piacere imparare con te tutti questi aspetti affascinanti del regionalismo italiano. Avrebbe tempo per qualche questione? Sì, io vedo as perguntas na chat. A primeira de Tatiane de Aguiar Cabral, caberia falar un principio di simmetria. Ecco, io però rispondo in italiano, perché poi Fernando semmai traduce. Allora, questo è importante perché bisogna intendersi. Se ci sono le regioni, con l'autonomia legislativa c'è spazio per la differenziazione, c'è spazio per la asimmetria. Però la cultura politica e giuridica del paese è dominata da sempre da un certo culto per l'uniformità, lo chiamava così il professor Pinelli della Sapienza di Roma, per cui la differenziazione, anche se è una caratteristica, diciamo, naturale del regionalismo, è vista con un certo sospetto. Questo sospetto è particolarmente forte negli ambienti ministeriali, nella giurisprudenza, per esempio, delle Corti Supreme, e anche in alcuni ambienti accademici. Diciamo, su questo c'è storicamente una differenza di vedute fra la scuola romana e scuole, per esempio, come quelle del nord-est, dell'Emilia-Romagna. Appunto, il regionalismo ammette la differenziazione o no? Perfeito. Sim, existe, primeiro, se existe autonomia legislativa, existe espaço para diferenciação. Então, de fato, existe um espaço para que as regiões possam se diferenciar, existe espaço para a assimetria.
No entanto, existe uma tradição ou uma cultura, aquilo que a gente poderia chamar talvez de um culto à uniformidade, né, que faz com que na prática exista uma valorização à simetria, né? E quem usava essa expressão culto à uniformidade era o professor Pinelli de La Sapienza, Universidade de Roma, não é? Esse culto à simetria sente-se em vários lugares, inclusive no ambiente acadêmico, mas também nos ministérios, na própria jurisprudência das cortes superiores, né? E existem algumas divergências de escolas também. Mas eu acho que não é nesse sentido, né, Tatiane? Professore, in Brasile la Suprema Corte utilizza il costrutto, un principio implicito della simmetria per costringere l'autonomia degli stati. In questo senso è un po' diverso. Sì. Sì, me lo ricordo perché ne parlammo 2 anni fa a Recife. Allora no, è vero, non c'è un principio di simmetria come lo intendete voi, ecco. Grazie. Sono più resistenze culturali, ecco. Non c'è un principio di simmetria di quel tipo. Grazie. Então, Tatiana, como o nosso não existe um princípio de simetria, não no sentido utilizado pelo Supremo Tribunal Federal. No, anzi è molto, come dire, è un elemento del federalismo brasiliano molto interessante, poco conosciuto all'estero e insomma anche abbastanza costrittivo, diciamo. Lorenza Cambraia, scusate la pronuncia, o costituzionalismo italiano ad autocontrollo di costituzionalità diffuso. No, lo ha fatto nel periodo fra l'entrata in vigore della Costituzione e il varo della Corte Costituzionale, perché anche lì c'è stato il fenomeno dell'ostruzionismo di maggioranza. La Corte Costituzionale ha iniziato a funzionare nel 1956, quindi 8 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione. In quegli 8 anni il controllo di costituzionalità è stato svolto dai giudici civili, penali, amministrativi, quindi quella fu una parentesi. Noi abbiamo questo modello incidentale di controllo di costituzionalità in cui il giudice ordinario amministrativo trasmette alla Corte Costituzionale una questione di costituzionalità di cui è convinto che sia fondata, quindi diciamo che non è un controllo diffuso, però c'è una valorizzazione del giudice comune, quindi che ne so, il Tribunale di Pisa, il Tribunale di Lucca, eccetera. È quello di chi parlava Cappelletti nel classico controllo di costituzionalità delle leggi. Lorenza, não, o controle de constitucionalidade na Itália é um controle concentrado, embora diferente do austríaco. O sistema é mais próximo do alemão. É um controle que é concentrado na Corte Constitucional, que tem monopólio, só ela pode declarar leis inconstitucionais, né? E os juízes, em geral, não podem. Houve um período de obstrucionismo em que, de fato, demorou 8 anos para que fosse possível, depois da entrada em vigor da Constituição italiana de 48, que fosse possível, de fato, instituir a Corte Constitucional. Neste período, né, eram os juízes ordinários, seja da justiça administrativa ou da justiça comum, civil, criminal, que declaravam a inconstitucionalidade. Então, foi um período, inclusive Mauro Cappelletti, que é um jurista importante na Itália, ele menciona esse período e os problemas, né, de controle difuso numa matriz romano-germânica. Mas hoje, desde que o Conselho Constitucional, desde que a Corte Constitucional foi constituída, entrou em operação em 1956, o controle de constitucionalidade na Itália é concentrado. O que existem são decisões de reenvio. Quando existe, num caso concreto, um problema de constitucionalidade incidental, é possível que os órgãos da Justiça Ordinária ou da Justiça Administrativa suspendam o processo e remetam a questão de constitucionalidade para a Corte Constitucional julgar. Mas é uma espécie de controle incidental, mas resguardando o monopólio da Corte Costitucional. Ecco, vi lascio il link a un articolo di Victor Ferrer Scomeglia sul modello europeo di controllo di costituzionalità allora ecco, rispondo anche all'altra domanda di Lorenza Cambraia e poi passo ad Anna Clara. Sembra esistere un'influenza del diritto pubblico francese sul diritto pubblico italiano. In che misura la Costituzione italiana attuale è influenzata dal diritto costituzionale francese? No, allora,
L'influenza francese è soprattutto sul piano amministrativo, quindi del modello amministrativo basato sui prefetti, sulla appunto divisione del paese in comuni, diciamo il comune è un ente percepito quasi come naturale, e la provincia che corrisponde al dipartimento francese, quindi diciamo uno spazio in cui uno può muoversi in una giornata a cavallo nel XIX secolo, posto sotto il controllo del prefetto rappresentante del governo. E poi l'organizzazione ministeriale per ministeri che deriva dalla legge Cavour del 1854, credo, ma su questo posso sbagliare. Quindi l'influenza francese è soprattutto amministrativa. Poi è vero che la Francia è un riferimento importante, però appunto la regionalizzazione in Francia è molto debole, il modello semipresidenziale francese da noi è studiato, però non è mai stato adottato. Chiaramente è molto importante come punto di riferimento, però l'influenza vera e propria è più sul piano amministrativo che su quello costituzionale. Lorenza, com relação a essa pergunta, a influência francesa se dá mais no ponto de vista do direito administrativo, em instituições como, por exemplo, os prefeitos ou a própria organização das províncias que correspondem aos departamentos no direito constitucional francês, na organização de ministérios e em outros aspectos, mas não do ponto de vista constitucional. É evidente que a França é, para a Itália, uma referência em vários aspectos, mas nesse aspecto não existe uma influência, até porque o regionalismo na França è molto fraco, è un stato, forse lo Stato unitario più accentrato oggi. Beh sì, se vogliamo anche il Regno Unito, la parte inglese, però appunto le regioni francesi non hanno potere legislativo, per dirne una. Sì, grazie professore. Allora, Anna Clara Barbosa Ranzani, le suddivisioni delle regioni italiane possiedono un grado di autonomia? Come si può comprare? Allora, c'è un'autonomia degli enti locali, non è un'autonomia legislativa, quindi questo è importante. Il potere legislativo ce l'ha lo Stato e ce l'hanno le regioni e le 2 province autonome, non ce l'hanno gli enti locali. È un'autonomia amministrativa e finanziaria. È un'autonomia, ecco, importante, che nei suoi contenuti è definita soprattutto a livello statale più che regionale. Quindi questo differenzia l'Italia da paesi come gli Stati Uniti o la Germania. Ecco. Quindi da questo punto di vista le regioni e gli enti locali spesso non si parlano, hanno difficoltà a parlarsi. Poi noi abbiamo, questo ve lo segnalo, una norma, quella dell'articolo 118, che ci dice che le funzioni amministrative nel nostro paese sono attribuite in linea di principio al comune, salvo che non debbano essere assegnate alle province, alle regioni, allo Stato, per ragioni di adeguatezza in base al principio di sussidiarietà. Quindi poi in realtà il comune spesso non è in grado di svolgere le funzioni amministrative. Poi noi diciamo il comune, ma in Italia abbiamo poco meno di 8.000 comuni che vanno da Roma, la capitale, con 2.700.000 abitanti, fino al comune più piccolo in Lombardia che ne ha 33. E abbiamo la realtà dei cosiddetti comuni polvere, soprattutto nel nord, che hanno meno di 500 abitanti e quindi spesso non sono in grado di, come dire, esercitare l'autonomia amministrativa, lo devono fare in forma associata con altri comuni, però esiste un'autonomia degli enti locali. Perfeito. Existe uma autonomia dos entes locais, ou seja, das províncias e dos comunes, mas essa autonomia não é legislativa, ou seja, na Itália só legisla o Estado central ou as regiões. Esses entes, essas subdivisões das regiões não têm competência legislativa. O artigo 118 da Constituição estabelece
que as funções administrativas são prioritariamente desenvolvidas pelos municípios, pelos comunes. Ou seja, em princípio, é o comune que deve desenvolver as funções administrativas. Elas só devem ser absorvidas pelos outros entes por alguma razão, ou por se tratar de um problema mais amplo, ou por razões de subsidiariedade, quando ela não possa ser assumida pelos municípios. Mas é muito complicado que os municípios assumam determinadas funções, porque nós temos uma variação muito grande de municípios na Itália. Pouco menos de 8 mil municípios na Itália. Pensem, gente, Brasília, professori, abbiamo 5.570 municipi. Italia è molto più piccola e ha quasi 8.000 municipi. Sì, tra E l'altro 8.000, ou seja, Italia 3.000 sì, municipi sono concentrati fra Piemonte e Lombardia, sì, quindi due 3.000, regioni, sì, 3.000 su 8.000. sì, sì, fra Piemonte e Lombardia. Norte. E nós temos umas diferenças muito grandes na Itália, desde Roma, com milhões de habitantes, até comunes com 500 habitantes ou 33 habitantes, o menor, ou seja, não tem sequer os recursos financeiros para exercer essa autonomia, salvo se concertado com outros comunes. Professore, grazie. Allora, Tatiana da Ghiar-Cabrau, in cosa consiste la dignità nel regionalismo italiano? Redistribuzione equa delle risorse. Sì, allora qui poi è il motivo per cui l'autonomia finanziaria, diciamo, promessa dalla Costituzione non si è realizzata. La Costituzione ci dice che le regioni e gli enti locali hanno autonomia di entrata e di spesa, ci fa un elenco delle fonti dell'autonomia finanziaria e ci dice che tra cui ci sono sia risorse come tributi regionali o partecipazione regionale al gettito di tributi statali, sia un fondo perequativo. E ci dice, perequazione, equalisation, ci dice che con queste risorse elencate all'articolo 119 della Costituzione, le regioni, ma anche gli enti locali, finanziano integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, quindi c'è una corrispondenza tra funzioni e risorse e questo fa sì che si ponga il problema della perequazione laddove le risorse di per sé non ci sono e all'epoca dell'ultimo governo Berlusconi, 2009-2011, ci fu un tentativo di attuare l'articolo 119 il punto più complicato era questo della perequazione. Si disse la perequazione è al 100%, quindi ci deve essere una redistribuzione al 100% quando si tratta di finanziare i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti. Il problema però è quali sono i livelli essenziali e come dire lì si aggiungeva difficoltà a difficoltà, poi è arrivata la grande crisi nel 2011, è iniziata anche una crisi politica, insomma con la fine della esperienza Berlusconi, l'arrivo di Monti, quindi diciamo è un punto che è rimasto in sospeso e ogni anno nel nostro paese la legge di bilancio dice queste scelte sono rinviate all'anno prossimo, quindi appunto siamo in sospeso da un decennio abbondante. Grazie, professore. Basicamente, o que ocorre aqui, Tatiana, é o seguinte: a Constituição, no seu artigo 119, estabelece uma série de fontes de recursos, né, tributos do Estado Central, tributos regionais, estabelece a forma de distribuição de recursos, estabelece fundos, inclusive, para auxiliar, né, os entes subnacionais no desenvolvimento das suas atividades, estabelece critérios de gestão participativa em que os entes, como os comunes e as províncias, possam também participar da gestão de recursos públicos, mas esse é um grande problema, né? Por exemplo, o problema da equalização lá onde não existem recursos de fato, né? Como fazer as compensações e como permitir que onde não existem recursos ainda se possam realizar as atividades do Estado, né? E aí surgiram alguns critérios ou algumas tentativas, né? Por exemplo, que essa equalização tem que ser mais radical, né? Onde ela é necessária para o cumprimento de direitos essenciais. O grande problema é definir quais são esses direitos
essenciais. Houve também uma tentativa entre 2009 e 2011, no governo Berlusconi, de efetivação e de regulamentação desses dispositivos, mas, de fato, não foi algo que tenha avançado. Hoje, o orçamento italiano, a cada ano, ele acaba prevendo que esse orçamento que esses critérios podem ser revistos no próximo orçamento. Professore? Giuliana Di Filippo Ginato. Allora, prima del 48 le regioni non c'erano. Diciamo, se uno diceva la Lombardia o il Piemonte, non esistevano governi regionali, queste regioni esistevano solo a fini statistici. Anzi, la cosa interessante è che la Costituente, quando ha dovuto tracciare la Carta delle Regioni, ha recuperato le regioni statistiche, quindi quelle adoperate per i censimenti, che a loro volta in buona misura rispecchiano la carta delle legioni romane, delle regioni su cui insistevano le legioni romane. Quindi è una suddivisione molto antica, non sempre rispondente, come dire, in tutto e per tutto alla situazione attuale. C'era qualche idea, per esempio c'è una zona di confine fra la Liguria, la Toscana e l'Emilia-Romagna che doveva diventare una regione a sé, l'Emilia Lunense. Poi non si è fatto, per esempio si pensava di dividere la Puglia in due, naturalmente c'è la questione di regioni che sono in qualche modo fagocitate dal loro capoluogo, nel senso ci sono regioni che non hanno un centro urbano dominante, per esempio l'Emilia-Romagna che ha tante città, non so, Bologna, Parma, Modena, o il Veneto, Venezia, Verona, Padova, e altre che hanno un capoluogo molto pesante come Roma nel Lazio ovviamente, quindi poi non è facile, cioè non sempre sono scelte azzeccate. Ecco, le province, prima del 48, allora, nel modello napoleonico francese, le province sono governate dal prefetto nominato dal governo. Nel 1888-89, quindi siamo all'epoca della monarchia liberale, Francesco Crispi, presidente del Consiglio, Crispi è una figura molto interessante del secolo XIX in Italia, perché nasce come rivoluzionario, cospiratore, poi diventa un politico molto conservatore. Crispi introduce l'elettività degli organi provinciali, quindi rimane il prefetto come rappresentante del governo, però la provincia ha un suo presidente eletto dal Consiglio provinciale. Quindi prima, a un certo punto, nel secolo XIX, si introduce l'elettività del vertice esecutivo provinciale. Questo viene eliminato dal fascismo. Con il fascismo si ritorna al modello del preside, come lo chiamavano allora, nominato dal governo. Quindi c'è stato un tira e molla. Poi tenete presente che le province nel nostro paese sono state molto penalizzate nell'ultimo decennio perché prima le si voleva sopprimere, poi non ci si è riusciti, ma è stata eliminata l'elettività degli organi provinciali, il che poi insomma è anche abbastanza discutibile. E quindi sì, l'Italia era uno Stato unitario centralizzato, anche se nel quasi secolo che precede la Costituzione, in realtà sono successe tante cose, perché c'è stata una svolta liberale a fine Ottocento e una svolta autoritaria con il fascismo. Grazie. Basicamente, sim, a Itália era um Estado centralizado, não é? Era um Estado centralizado, e isso significa que não existiam regiões antes de 48, pois, como vimos, essas regiões foram criadas em 48. Essas regiões existiam apenas para fins estatísticos e de censo, né? Inclusive, é uma coisa curiosa, porque essas regiões são mais ou menos equivalentes às legiões romanas, a uma divisão muito antiga, mas uma divisão artificial que não corresponde muitas vezes à realidade social, política, local, né? Nós temos uma variedade muito grande entre as regiões. Regiões que têm um centro dominante bem definido, como o Lácio, cujo centro dominante é Roma, regiões que não têm um único centro dominante, mas tem vários, como o Vêneto, tem Verona, Veneza, Pádua, ou seja, Pádua e outros lugares. De qualquer forma, sim, o modelo era um modelo centralizado do tipo napoleônico, né, baseado na administração das províncias pelos prefeitos, né, nomeados pelo poder central, né, e embora no século XIX tenha tido alguns ensaios de algum tipo de autonomia, né. Crispi,
né, que é uma figura que era presidente do Concílio entre 1888 e 1889, uma figura controversa, porque começa como revolucionário e termina como um político conservador, foi um dos responsáveis pela introdução de uma eletividade no âmbito das províncias. O prefeito continuava sendo nomeado pelo governo central, mas um subpresidente e outros membros, os membros do conselho, passavam a ser eleitos. Então, isso teve algumas mudanças ao longo do século XIX, mas, de modo geral, se tratava, até 48, de um Estado bastante centralizado. Professore. Allora, non so se ci sono altre domande. Io avevo una sola, Sì. soltanto una. Io lo so che è tardi in Italia. Una pergunta mais. Mi dispiace, ma però soltanto una. Io ho letto da recenti un testo di Federica Morelli. Federica non è del diritto, è di giurisprudenza, è professore di storia. Il testo è The Lost Italian Connection, pubblicato in 2019. Un libro, The First Wave of Decolonization, di Mark Turner, pela Routledge. Il testo porta informazioni sulle relazioni tra il costituzionalismo italiano e la Costituzione spagnola di Cadiz dell'812. Lui potrebbe parlare qualcosa su questo oggetto? Ci sono queste relazioni nel pensamento delle autonomie subnazionali o regionali o locali tra Spagna sotto la Costituzione di Cadiz del 1812 e Italia. Lui ha visto qualcosa su questo? Ma allora, la Costituzione di Cadice è stata molto importante nella prima fase del Risorgimento. Quindi diciamo un po' meno, perché poi diciamo nel nostro paese i modelli più importanti poi erano quelli francesi, belgi, della monarchia di luglio, della restaurazione borbonica, poi della Costituzione belga. La Costituzione di Cadice, che è del 1812, è stata considerata con interesse soprattutto in ambiente meridionale, siciliano. Per esempio c'è stata una Costituzione siciliana abbastanza simile alla Costituzione di Cadice, però non tanto sul fronte delle autonomie. Viceversa, è stato molto studiato per il tema delle autonomie il modello spagnolo della Repubblica del 1931, che si dice è stata una fonte di ispirazione per il Costituente, poi se ne può discutere. Ecco, per quanto riguarda Italia e America Latina, tenete presente che poi c'è tutto il discorso di Garibaldi, Bixio, però appunto Garibaldi non è un teorico costituzionale, ecco. Grazie. Compartilhando com a audiência, a pergunta que eu fiz foi sobre um capítulo, né, que Francesca Morelli publicou sobre uma relação entre a autonomia subnacional na Itália e a Constituição de Cádiz, que é a Constituição Espanhola de 1812. O professor disse que essa influência era maior num primeiro momento do Risorgimento italiano, ou seja, da reunificação, mas que depois outros modelos passaram a ser mais influentes, né? Modelo francês, o modelo belga. Então, basicamente, essa influência não é tão grande, talvez uma influência maior seja a influência da Constituição Espanhola em 1931, 1931, mas é uma questão ainda a ser desenvolvida. Pessoal, só para avisar, acabei de liberar o formulário de presença, é fundamental que vocês preencham corretamente para que a gente possa computar a presença e para que a gente possa emitir o certificado. Giacomo, mille grazie. Ma che ore sono in Brasile? Scusa? Che ore sono in Brasile? In Brasile sono 4:55 e 5 pomeridiane ancora. Non Mato Grosso, quindi 5 ore. 5. Mato Grosso ha un orario diverso di Brasilia. Brasilia ha una ora avanti, sono 6 pomeridiani. Qui Okay. Mato Grosso del Sud, 5 pomeridiani. Professori, tante grazie.
Siamo Grazie a voi. incantati. Beh, no, mi fa piacere, ecco che insomma, poi io spero che poi ci sia modo di rivedersi di persona, ecco, perché ora Si non so rivede- come ve la stiate cavando in Brasile col Covid, ma insomma speriamo di uscirne da sì. Io tutto ho, questo. io ho speranza che ci ritroveremo da persona nel Constate settembre Sì, a ottobre 2022. Grazie, professore. grazie a voi. Allora, Ci vediamo arrivederci. Buona presto. serata. Buona serata. Obrigado a todo mundo. Arrivederci. Um abraço. Obrigado, obrigado. Até logo, gente.